e eu já quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 7, versículo 24. 7, 24. João, capítulo 7, versículo 24. Vocês acharam, meus amados? Olha só. O que Jesus está dizendo aqui, ó? Não julgueis segundo a aparência. Como assim? Não tome decisões segundo a aparência. Não feche, não assine segundo a aparência. Não escolha por aparência. Amém? Tá para tomar uma decisão, não se baseie nas aparências. Os maiores tesouros não são aqueles que estão expostos, não são aqueles que estão aparentes. Muitas vezes são aqueles que estão escondidos. Então Deus não está procurando o que está exposto, Deus está procurando aquilo que está escondido perante os olhos dos homens, porque perante os olhos de Deus nada fica oculto. Quem está compreendendo isso? Jesus está falando, não julgue pela aparência. Às vezes aquilo que parece não é, e aquilo que você não dá nada, é ali que está a chave, o segredo do seu sucesso. Amém? Não julgueis segundo a aparência. Que mais? Mas julgai segundo o que, igreja? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Mas julgai segundo o quê? Reta justiça. O que é a reta justiça, irmãos? Não se trata da justiça do homem. Alguém fala assim, não, mas aquela pessoa é certinha, aquela pessoa é educada, olha, é um lorde, um rei, uma rainha. Quando vai beber água, baixa bonitinho ali, ó, bebe com toda a educação. Mas essa não é a justiça de Deus. A reta justiça é a justiça da fé. E a fé nos leva a fazer coisas quando ninguém está fazendo. A fé nos leva a tomar decisões quando está todo mundo na contramão. Houve uma crise enorme na época de Isaac. Todo mundo começou a correr para o Egito para buscar água, porque o Egito tinha o rio Nilo, então aquela cidade estava amparada pelas águas do Nilo. E Deus fala para Isaac, Isaac, não desças ao Egito, não vá pela aparência, fica onde eu te mandar. E ele fica em Gerar. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, o Isaac plantava e tudo que ele plantava ele colhia 100 vezes mais. Então, em um ano, Isaac se tornou gigante, irmãos. A Bíblia diz que ele crescia, ele foi se engrandecendo, até que se tornou muito forte em um ano. Aconteceu tudo aquilo na vida dele. Em um ano, uma semana, um dia, pode acontecer muita coisa na sua vida quando você decide não se guiar pelas aparências, e sim pela reta justiça. O que é a reta justiça? É aquilo que a tua fé diz para você fazer. E geralmente quando a gente está sendo guiado, dirigido pela fé, as pessoas que estão na carne, elas não vão compreender. Elas não vão entender. Vão criticar, vão julgar, vão falar, você está doido, você está doida, você perdeu a cabeça, perdeu o juízo. Pensa bem no que você está fazendo, etc. e tal. Enfim,
A fé confunde os homens, irmãos. Quem está compreendendo isso? Então, uma pessoa que é guiada pela fé, ela é imprevisível. Ninguém sabe qual é o próximo passo dela. Por quê? Porque não vem dos homens, porque vem de Deus. Então, nós temos que aprender a julgar pela reta justiça. E a reta justiça não é aquilo que é aparente, que é visível, mas é aquilo que Deus fala, é aquilo que Deus mostra, é o que Deus está vendo. E glórias a Deus por isso. Lucas capítulo 17, versículo 20, coloca ali para a gente. 17 e 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus, vamos lá, não vem com aparência exterior. Meus lindos, aquilo que vem de Deus para nós não vem por aparência. Aquilo que vem de Deus vem da onde você menos espera. É para confundir a sabedoria dos sábios, para não restar dúvida que foi Deus que fez. Enquanto a gente está conseguindo calcular, mensurar, é do homem. Mas aquilo que vem de Deus vem de onde ninguém imagina, e como você nunca imaginava que ia acontecer. Como está escrito: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, jamais subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou. Não é que Ele vai preparar, Ele já preparou para aqueles que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. O Espírito é profundo, irmãos. A pessoa que é do Espírito, ela é profunda. A pessoa que é da carne é superficial. Os da carne são os da aparência. Você olha, parece que está tudo certo. Só que se você aprofundar, se você cavar, está tudo errado. A carne nos leva a viver de aparência, irmãos. O Espírito nos leva a viver de profundidade. Amém? Essa é a diferença. A Bíblia diz que o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Então, um filho de Deus, uma filha de Deus, é uma pessoa profunda. Por quê? Porque o nosso Deus é profundo. Não existe, irmão, crente superficial. É crente dentro da igreja. É crente quando está todo mundo observando. Quando está todo mundo vendo, paz do Senhor. E quando ninguém está vendo, é pior do que o diabo. Isso não existe. Ou a gente é ou a gente não é. Amém? É igual aquela pessoa, às vezes a pessoa está lá, né? Já aconteceu várias vezes, irmão. Várias vezes. Você está andando na calçada e tal, de repente o senhor, a senhorinha lá com um baita de um cigarro na mão lá. Está fumando um cigarrinho e tal. Aí chega lá o pastor: ô meu irmão, pode ser, esconde o cigarro, né? Às vezes até queima a mão, está queimando a mão. Ô pastor, paz, senhor. Não precisa disso, irmãos. Amém? Nós não temos que viver de aparência. Mas a pessoa está lá, o pastor, estou me libertando aqui, ó, ora por mim para você me libertar. E glória a Deus. Mas o problema é que a gente quer viver de aparência, irmãos. Quer dizer, mostrar uma coisa por fora, só que lá dentro está comprometido, está corrompido. Os homens podem se enganar, irmãos, mas Deus não se engana. E quem levanta reis e abate reis nessa terra é Deus. Por isso que eu digo, às vezes alguém que você vai falar: ih, essa pessoa não vai virar nada na vida, de repente ela está arrebentando. Ela está vivendo aquilo que nunca acreditou que viveria, e está vivendo aquilo que todo mundo quer viver. Mas por quê? Deus não olhou para a capa, Deus não olhou para o exterior, Deus viu o interior, irmãos. As pessoas estão dispostas a deixar Deus trabalhar no interior delas, porque é o que aparece.
Aparência, não, sou de Deus, glória a Deus. Bota lá um adesivo no carro, Jesus é o meu Senhor, presente de Deus, essa família de Deus, aleluia. Mas e o interno, quando, né? E o interior, quando a coisa aperta? Quando Deus quer trabalhar, quando Deus quer quebrar, quando Deus quer mudar tudo, quando Deus quer tirar tudo que não presta, aí eu tenho que estar disposto a deixar Ele fazer essa obra. Amém? Então o milagre ele começa de dentro para fora, irmãos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor vai entrar no céu. Mas aquele que faz de fato e de verdade a vontade de Deus. Então ele está dizendo aqui, ó, o reino de Deus não vem com aparência o quê? Exterior. Não é o exterior, irmãos. Repita assim comigo, Deus olha e valoriza o interior. O que significa isso, meus amados? Deus valoriza aquilo que ninguém vê. Eu estava pregando no YouTube esses dias, foi muito forte essa palavra, Isaías capítulo 54, versículo 11. Eu já preguei isso aqui várias vezes, mas isso aqui abriu um entendimento tão forte, irmão, sobre base. As pessoas estão, preocupadas com a estrutura externa e não estão focando na base, quando Deus foca na base. Coloca na NBV, o Gorete, por favor. NBV. Olha só, irmãos. Isso aqui abriu um entendimento que eu nunca tive na minha vida. Nunca preguei sobre isso. Ó cidade aflita. Está falando de uma cidade aflita. Nós somos a cidade de Deus, morada de Deus. Jogada de um lado para o outro. Tem pessoas que estão assim, pastor, estou aflito, estou sendo jogado de um lado para o outro. Minha vida não está legal, as pessoas não me aceitam, estou sendo rejeitado pela família, pela sociedade, isso acontece. Mas Deus não rejeita. Amém? Porém, Deus vai trabalhar. Existe um trabalhar de Deus. E a gente tem que estar atento a isso. Ó cidade aflita, jogada de um lado para o outro. Olha lá, como uma folha na tempestade. Prossiga. Eu mesmo vou o quê? Reconstruir o quê? Os seus muros. Aqui que está, irmãos. Vamos ler em voz alta? Usando o quê? Safiras nos alicerces e assentando o fundamento com pedras. Como que Deus prepara os alicerces? Como que Deus trabalha nos fundamentos? Aquilo que ninguém está vendo, o fundamento é embaixo da construção. Por exemplo, esse prédio, ele foi erguido há não sei quanto tempo atrás. Mas para esse prédio ter uma estrutura desse tamanho, tem uma fundação gigante aqui embaixo. Só que o que está aqui embaixo, ninguém vê. Está oculto aos olhos dos homens. Então, fundação e alicerce é algo em uma obra que ninguém vê. E como que Deus prepara, faz aquilo que ninguém vê? Com safiras, com pedras preciosas. Ah, pastor Éder, mas ninguém está vendo. O problema é de ninguém, porque Deus não se baseia por aparência. Então Deus está falando aqui, eu vou reconstruir você, só que a sua base vai ser preciosa. Vai ser com safiras e com pedras preciosas. Ah, mas ninguém está vendo, para que eu vou botar safira em um canto que ninguém vê? Mas Deus é assim. O homem quer mostrar para todo mundo, Deus ele esconde os tesouros dessa... Quem é o criador do universo, irmãos? Os maiores tesouros dessa terra, as maiores riquezas do universo, estão aonde? No pé de manga ali fora? Sim ou não? Que está todo mundo vendo? Não, está escondido. Porque Deus valoriza o oculto. Deus valoriza aquilo que ninguém vê.
E quando ele encontra uma pessoa assim, que valoriza a base, que valoriza o oculto, que faz muito bem feito, que é uma pessoa que age com excelência em tudo, mesmo quando ninguém está vendo, Deus exalta, Deus levanta. Quando Deus encontra alguém que tem uma base preciosa, Deus levanta e faz aquela pessoa crescer aos olhos de todos. Tem muita gente querendo mostrar as torres. Tem muita gente querendo mostrar a superfície, mostrar as construções, mas Deus está focado em quem trabalha na base, irmãos. Tem muita gente julgando, tomando decisões pela aparência, mas o nosso Deus não está nem aí para a aparência. Então isso aqui chamou muita atenção, quer dizer, ele vai fazer o fundamento, irmãos. O fundamento com pedras preciosas. E aí ele continua, prossiga. As torres da cidade serão construídas de rubis. Não é errado ter uma torre de rubi, de pedras preciosas, né? Uma aparência linda, quando a base também é linda. Amém? Agora a questão é inverter isso. É a gente querer mostrar uma aparência que tudo está bem, que a minha fé, eu sou a melhor pessoa do mundo na fé, quando não somos, irmãos. Deus conhece os corações. A sua vida externa, eu não digo a aparência, porque a aparência é uma coisa, mas aquilo que acontece fora da sua vida, que você fala, meu Deus, isso aqui está me consumindo, isso aqui está me destruindo, é resultado daquilo que está dentro de você. É o resultado que está dentro de nós. Então o milagre não está fora, está dentro, irmãos. Por isso que Jesus fala, o reino de Deus não vem com a aparência dos homens, não vem com aparência. Às vezes alguém que você acha que opa, peraí, é essa pessoa. Esse aqui vai ser meu sócio, esse aqui vai ser o meu, né? É essa empresa, essa aqui vai ser a pessoa que eu vou casar, né? Vai ser meu marido, vai ser minha esposa, é isso que eu quero. E às vezes não é. E quando a gente julga pela aparência, vai dar errado, irmãos. Quem escolhe por aparência, na hora da tempestade vai perder tudo. Por quê? Porque não tem base. Porque não tem fundamento. Então nós temos que ver as bases. Você, mulher, vai escolher alguém para casar, você tem que ver a base desse rapaz, desse homem. Qual que é a base dele? Ele está fundamentado em Jesus Cristo? Não, pastor, está se convertendo ainda, então pula fora. Não, pastor, aquela moça, puxa, é uma gatinha, olha a mulher da minha vida, do jeito que eu pedi a Deus e tal, mas qual que é a base dela, meu filho? A base dela é Jesus Cristo? Não, então você vai ter problema na hora da tempestade. Ou essa pessoa vai abandonar você, ou você vai acabar abandonando ela. Porque não teve o quê? Escolheu por aparência. Ah, mas é do jeito que eu quero, eu pedi para Deus uma pessoa alta. A pessoa pede só aparência, é ou não é? Tudo bem, você pode pedir uma pessoa alta, né? Ah, eu gosto de cabelo cacheado, cabelo loiro, cabelo moreno, cabelo, sei lá o que for, cada um tem o seu gosto. Mas o que adianta focar só na torre? Quem está entendendo isso? Tem gente que está focando só na torre, irmão. E está deixando de lado o quê? A base. Então você não tem que focar só na torre, você tem que focar na base também. Qual que é a base dessa pessoa? Ah, não, resolve o meu problema. Não, se a base não for, vai resolver o teu problema temporariamente. Depois a fome vai vir de novo, o desespero vai vir de novo, a angústia vai vir de novo e vai bagunçar tudo. Então nós temos que verificar isso, irmãos. O nosso Deus é um Deus profundo. Amém? E nós temos que buscar essa profundidade na nossa vida, deixar Deus trabalhar na nossa base. Amém? E todas as decisões que tomarmos, baseado na palavra de Deus. Quem está compreendendo isso? Ele está falando, as torres da cidade serão construídas de rubis. O que mais que diz ali? Ó? As portas e os muros
de pedras brilhantes e preciosas. Então, olha só, o trabalhar de Deus é a obra completa, tanto na fundação, quanto, né, nas torres, nas portas, nas janelas. E às vezes o homem, não, só vou botar aqui, ó, é ou não é? Daqui para cima tá bom, e o que tem lá embaixo? Não, não importa não. Importa o que todo mundo está vendo no mundo dos homens. Mas no mundo de Deus, não é? E base, irmãos, a gente não consegue pegando atalhos na vida. Às vezes nós vamos passar por desertos, irmãos. Às vezes nós vamos passar por sofrimento. Quem está entendendo isso? Vamos passar por situações adversas. Mas tudo isso é Deus trabalhando na nossa estrutura e na nossa base. Amém? E glórias a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Vamos ler o 6. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante mim quem? O seu ungido. Samuel, irmãos, o ser humano é falho. Era o grande profeta da época. E estava sendo levado pela aparência. Se Samuel tinha comunhão com Deus, e nós, que temos também. Não sei se no mesmo nível dele, mas cada um tem o seu nível de comunhão. Se ele foi enganado pela aparência, nós também corremos o risco. Quem concorda comigo? Então, quando Samuel vê o Eliabe, ele fala assim: certamente está perante mim um ungido de Deus. Pronto, achei o rei. Mas lembra que eu falei? Os maiores tesouros, os maiores talentos, não são aqueles que estão expostos. Geralmente não é aquilo que a gente vê primeiro, aquilo que está na superfície, aquilo que está na mesa. As maiores riquezas, os maiores talentos, os maiores tesouros, as pessoas que vão fazer grande diferença, muitas vezes não estão no meio da gente, das massas. Não estão expostas, visíveis para todo mundo. Vão existir pessoas que a gente vai olhar e vai achar: esse aqui nasceu para isso. Só que Deus não vê assim, irmãos. Aqueles que Deus quer exaltar, e aí eu falo de fé, eu não falo do mundo dos homens. Aquele que Deus quer exaltar, quer honrar, muitas vezes está escondido, fazendo aquilo que ninguém quer fazer. E às vezes Deus vai permitir acontecer com você. Alguém vai colocar você num canto para você fazer o que ninguém quer fazer. O que ninguém quer fazer. Todo mundo quer ficar no palácio. Todo mundo quer sentar na mesa. Todo mundo quer ficar pertinho do rei. Porque se surgir uma oportunidade, eu estou perto do rei. Mas ninguém quer estar no pasto cuidando das ovelhas. E às vezes você vai passar por situações assim na vida. E dê glória a Deus quando isso acontecer. Porque tem gente que começa a reclamar, começa a murmurar: não, eu não nasci para isso, onde já se viu, eu tenho que estar aqui lavando louça dessa empresa, mas eu tenho muita capacidade para estar lá na gerência, me botar para lavar louça, para cuidar do banheiro. Meu amigo, minha amiga, lave essa louça com excelência. Arrume esse banheiro com excelência. Ah, não, mas o meu chefe não está me vendo. Problema é do teu chefe. Deus está vendo você. E se o teu chefe não te vê, Deus vai usar alguém nessa vida que vai te ver e você vai ser uma bênção para essa pessoa. Mas antes de Deus te usar no público, Ele está trabalhando na sua vida no secreto. É quando ninguém está vendo, é quando ninguém está observando, é quando, né, você está fora dos holofotes. Não é o que está na vitrine, é o que está escondido. Então,
na vitrine de Jessé, o belamita, estava ali Eliabe, Abinadab, Samar e os seus 7 filhos. Na cabeça daquele pai, um desses aqui vai ser o rei. Eu vou levar esses para o encontro. Essa era a vitrine dele. E lá no estoque, estava quem? O Davi. Quem está entendendo isso? Às vezes você não está na vitrine, você está lá no estoque, mas é lá que Deus está te vendo. Amém? O Davi estava lá, no oculto, no secreto com Deus. E é o que diz aqui, ó. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para quê? Aleluia. Às vezes você está falando, não, o segredo está na vitrine, às vezes está lá no teu estoque lá. Quem está entendendo isso? Amém? Está escondido, é aquilo que ninguém está vendo. Repito, os maiores tesouros não são encontrados na superfície, profundo, secreto. Amém? Por isso tem tanto valor, porque é difícil de achar, é difícil de encontrar, não porque estão escondidos, ou porque se esconderam, né? Podemos dizer assim, porque se escondem, não, porque às vezes estão cumprindo tarefas que lhe foi designada, que ninguém quer fazer, mas está fazendo aquilo com excelência. Não é o que eu tenho falado aqui esses dias? Faça o que ninguém quer fazer, e você vai ter aquilo que todo mundo quer ter. Amém? E o Davi estava fazendo o que ninguém queria fazer. Quem queria ficar cuidando de ovelha, né? Limpando lá a sujeira da ovelha, dando água, dando capim, sei lá o que a ovelha comia, né? Aí de repente aparece um leão, um urso, cuidando dos BO da ovelha. E os irmãos de Davi, tudo bonitinho na mesa, arrumadinho, esperando o rei vir com um olhinho, né? E quem recebesse o olhinho na cabeça ia se tornar o rei. E a pergunta é, Eliabe, você quer ser rei ou você quer ser pastor de ovelha? Pelo amor de Deus, pai, está de brincadeira. Eu quero ser rei. E você, Samar? Não, quero ser rei. Mas eu preciso de alguém para cuidar das ovelhas. Vai lá, o Abinadab. Não, pai, o Samuel está vindo aqui, me deixa aqui, por favor. Vai lá, o 7. Não, pai, pelo amor de Deus. Ô Davi, vai lá. Tudo bem, pai, eu fico lá com as ovelhas. Mas é ele que Deus escolheu para ser rei, porque estava fazendo aquilo que ninguém queria fazer. Enquanto Davi estava lá cuidando da ovelha, Deus estava trabalhando na base dele. E foi o cuidar da ovelha que deu base para ele. Por quê? Porque nas lutas, nos desafios, para poder livrar as ovelhas do lobo, do urso, dos animais ferozes, que Davi dava vida, aquilo capacitou Davi para derrubar o gigante, irmãos. Aquilo capacitou Davi para o próximo nível. E quando ele estava diante do gigante, o gigante foi fichinha para ele. Por quê? Porque Deus ia na frente dele, Deus era com ele. Amém? Então, se você está lá no estoque, você está escondido, você está num lugar que ninguém vê, que ninguém quer estar, Deus está trabalhando na sua base. E na hora de chegar, e quando chegar o momento de Deus trabalhar com você em público, de Deus expor você na vitrine do mundo, não para que você seja glorificado, mas para que todos saibam que quem levanta é Deus, você vai estar preparado para viver aquilo que todo mundo quer ter, quer viver. Amém? Quem está compreendendo essa palavra, irmãos? O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração.
Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Quer dizer, não estava nem lá o menor. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e o trouxe, e era ruivo, aleluia, e formoso de semblante. Irmãos, olha só, o Davi não chegou mal acabado lá não, né? Você não vê o Davi chegando lá com birra. Falei, pai, você devia estar aqui. Aí chega, né, o Davi todo sujo, fedendo ovelha, tudo rasgado. Falei que o senhor devia deixar aqui, me deixou lá com aquelas ovelhas. Tchau, ovelha. Chegou minha vez. Ih, já tinha perdido já. Não. O Davi chega de boa presença, bom semblante, bem apresentável, ruivo, né? Formoso de semblante. Que menino bonito. O que você estava fazendo mesmo, menina? Nem parecia que estava lá no sol, se lascando no sol, correndo atrás das ovelhas. Amém? Por quê? Porque quando a pessoa anda na presença de Deus, irmão, ela pode estar lá escondida no estoque, ela está lá, ela não perde o brilho. Ela pode estar escondida onde ninguém vê, está no lugar que ninguém quer estar, e nem por isso ela perde o brilho, ela continua brilhando em qualquer lugar. Amém? É aquela pessoa que leva o brilho de Deus, que leva a alegria para o ambiente. Então Davi, ele era feliz em qualquer lugar. Se ele estivesse cuidando das ovelhas, ele era feliz, ele estava ali cuidando com amor, tratando com carinho, tá. Opa, papai está me chamando lá, o profeta quer falar alguma coisa, deixa eu só me trocar aqui, me arrumar, não vou me apresentar de qualquer jeito. E chega o Davi formoso, bonito, de boa presença. Irmãos, quando chegar a sua oportunidade, não vai de qualquer jeito não, hein? Ah não, já orei, Deus já abriu essa porta aqui, estava demorando, hein Deus, mas graças a Deus chegou. Eu vou assim, já que está aberto, a pessoa chega lá toda descabelada, alvoroçada, com o olho cheio de remela, cabelo tudo arrepiado. Não, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, Deus já abriu a porta. Mas a questão não é Deus fechar ou abrir, a porta já está aberta, a questão é a pessoa entrar. E se a pessoa não estiver preparada, não entra. Repita assim comigo: a porta que Deus abre, despreparados não entram. Amém? Evangelho de pastor Helder, não estou criando doutrina não, pastor Helder 77, não, mas assim, não foge do contexto. Deus abriu a porta para aquelas virgens, sim ou não? As despreparadas entraram? Não. Então tem que estar preparado. Amém? Só Ele tem poder de abrir e fechar a porta, mas quando a porta abre, eu não chego de qualquer jeito, irmãos. Você vem preparado, vem preparada. E aí você entra e você toma posse. Quem está compreendendo isso? De boa presença. O que mais que a Bíblia está dizendo aqui, meus lindos? Formoso de semblante, de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Aleluia. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, no meio de todo mundo, irmãos. Os irmãos não estavam entendendo nada, né? Os irmãos deviam estar morrendo de raiva do Davi, irmão. E às vezes vai acontecer isso. Você vai estar sendo ungido na frente de todo mundo e tem gente que vai estar sorrindo para você, morrendo de raiva. É ou não é? Ungiu no meio dos irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Aleluia. Davi foi cheio do Espírito Santo, irmãos. Amém? Olha só.
Davi não recebeu uma promoção. Davi não recebeu uma coroa. Davi não recebeu um cargo no palácio do rei. Davi recebeu o quê? O Espírito Santo, irmãos. Amém? Aleluia. E quando a gente valoriza o Espírito Santo, irmãos, Deus derrama o Espírito Santo na nossa vida. Talvez se fosse um outro aproveitador, quando visse lá o Samuel com o olhinho, mas o óleo não era para ser rei? Cadê a coroa? Cadê as vestes reais? Cadê o tratado? Cadê o decreto? Quem está entendendo isso? Mas não. Davi só recebe o quê? A unção. E ele recebe com a unção o Espírito, ele recebeu tudo, irmãos. E para Davi, o Espírito Santo era maior do que a coroa dele. Quando Davi peca, quando Davi erra, quando Davi tropeça, e ele vai fazer a oração dele para Deus, ele fala assim: Deus, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava nem aí para a coroa, irmãos. Às vezes a pessoa está lá, Deus não me deixa cair na miséria, Deus não me deixa perder o casamento, Deus não me deixa perder os meus... Irmãos, olha só, eu atendo muitas pessoas, e às vezes as pessoas vão vivendo do jeito que quer e tal, aí dá ruim no casamento, a mulher fala assim: estou te abandonando, aí o homem vem igual um chorão: ora por mim, eu não posso perder meu casamento, eu vou voltar para Deus. Que voltar para Deus coisa nenhuma, filha, está assim só por causa da mulher. E se a mulher voltar, larga Deus de novo. Infelizmente é assim, irmãos. Pastor, ora por mim, meu negócio da fé, ela me abandonou. Vamos orar. Mas você tem que se pegar com Deus. Aí começa a vir firme na igreja. A mulher voltou, pica a mula de novo. Some da presença de Deus. Porque as pessoas estão preocupadas com a coroa. Estão preocupadas com as coisas. Mas quando Davi perdeu tudo, ele fala: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Eu nunca vi alguém chegar para mim: pastor, ora por mim, pelo amor de Deus. Já faz tempo que eu não consigo orar em línguas. Pastor, não estou conseguindo ler a Bíblia. Pastor, estou sendo tentado pelo pecado, me ajuda. Que nada, irmão. As pessoas só vão pedir oração, buscar Deus verdadeiramente quando perdem coroa, perdem coisas, perdem bens, perde a empresa, perde as coisas desse mundo. E às vezes estão pouco se lixando com as coisas espirituais. Ela está perdendo a fé, ela está perdendo a unção, ela está perdendo a visão, e para ela tanto fez, tanto faz, a barriga dela está cheia. A conta bancária dela tem dinheiro. Quando deveria ligar o alerta. Tivemos há pouco tempo atrás a crise do coronavírus. E a gente viu o esforço da sociedade para não contrair o vírus. Máscara daqui, máscara de lá, vou ficar aqui 40 dias trancado dentro de casa, não vou sair para nada. Meu filho não vai para a rua não. Se você for para a rua, você pode pegar esse vírus, trazer para dentro de casa, e álcool gel daqui, tem gente que tomava até banho de álcool, irmão. Para não se contaminar com o quê? Com o vírus. Agora, se as pessoas agissem assim, diante do pecado, irmãos, tratassem o pecado como se fosse o coronavírus, fugisse do pecado igual o mundo fugiu do coronavírus, meu Deus do céu, esse mundo estaria lindo, irmãos.
Mas às vezes o pecado está ali, ó, batendo na porta, rondando a pessoa. Ela entra na internet, ela fica né, vendo aqueles conteúdos eróticos, aquela coisarada toda, ela fica ali, ó, embriagada com aquilo. E a vida dela está uma porcaria, a vida dela não está valendo nada, porque o pecado entrou. E o que ela está fazendo para combater o pecado? Nada. Porque o pecado não dói no início. O pecado é prazeroso. Mas depois que ele entra, ele devasta, ele acaba, ele arruína. É pior do que você ficar sem fôlego para respirar. Os danos do pecado, as consequências do pecado são devastadoras, muito pior do que o coronavírus e do que qualquer doença desse mundo. Porque além de colocar a pessoa na ruína, leva para o inferno, porque afastou a pessoa de Deus. Então, meus lindos, vamos voltar para Deus e vamos servi-lo de corpo, alma e espírito. Amém? E não por aparência, irmãos. Jesus dizia, não adianta o exterior do copo tá bonito quando o interior está sujo. Do que adianta ser como um túmulo caiado, um sepulcro caiado? Bonito por fora, podre por dentro. Quem já visitou um cemitério? Não é? Às vezes você vai encontrar aquelas, né? Como que fala, não? Urnas, é urna? Como é? Jazigo, né? Urna, de onde eu estou tirando urna? Eu acho que é urna também, tem urna, né? Oi? Ah, tá, a urna é o caixão. Não. A urna é o caixão? Meu Deus do céu. Pastor, eu vim domingo para falar de Deus, o senhor está falando de urna, de caixão, de cemitério. Vira essa boca para lá. Não, irmão, isso é uma coisa que vai acontecer na vida de todo mundo, é ou não é? A gente tem que estar preparado para esse dia. Não é? Irmãos, a morte, para Deus é uma coisa boa, irmãos. Para a gente é uma coisa assim, meu Deus, o que vai ser? Mas para Deus é uma coisa boa. Esses dias um pastor nosso, a mãezinha dele partiu. 79 anos, ela viveu muito bem. Estava doentinha, fazendo tratamento. E ela partiu no dia do aniversário dele, irmãos. Que coisa. No dia do aniversário. E Deus falou que ia recolher. Deus avisa. Deus falou para ele que ia recolher ela no dia do aniversário dele. E deu no dia, ela partiu. E ele estava arrasado, né? Aí eu mandei primeiro uma mensagem para ele, né? Liguei para ele, falei com ele, pastor, tal. E que Deus venha confortar o seu coração. Primeiro eu liguei, né? Falei com ele. Aí depois eu mandei uma mensagem de parabéns, né? Esperei passar um pouquinho, né? Para não misturar velório com aniversário. Falei, vou esperar um pouquinho, depois eu mando a mensagem dos parabéns. Aí no final do dia eu falei, pastor, sei que o senhor perdeu sua mãe, um dia triste para a gente que fica, né? Mas eu quero parabenizar você. E eu quero dizer uma coisa para você. No teu aniversário, quem recebeu o maior presente foi ela. Porque ela estava sofrendo numa cama, estava enferma. E quando ela abriu os olhos, ela já estava ao lado de Jesus. Aí ele falou assim, pastor, puxa vida, eu estava no pó. Aí quando o senhor mandou aquele áudio, eu comecei a chorar. E Deus falou comigo, e verdade, quem recebeu o maior presente foi ela, e aquilo aliviou meu coração, e glória a Deus. E aí eu fiquei tão emocionado, irmãos, porque essa mãezinha dele, ela não é membro da nossa igreja, ela é membro de uma outra igreja. E ele falou assim, pastor, ela amava o Senhor, ela não perdia uma live. Quando eu chegava lá na casa dela, fala, filho, pastor Helder mandou comprar o vinagre esse mês, vai lá e compra vinagre para mim. Ele ia lá e arrumava o vinagre para ela. Esse mês é o óleo, esse mês é a varinha. E enfim, ela fazia todas as campanhas. E aí, o que me impressionou?
porque ela é muito simples, era muito simples, né? Ela é de outra igreja, nem da Igreja da Graça, de outro ministério, mas ela acompanhava as lives no YouTube. Aí quando eu mando, pessoal, agora você vai escrever assim, ó, mente renovada, vida transformada. Eu peço para escrever nos comentários lá, né? Só que ela não entendia, ela escrevia tudo no papel. Mente renovada, vida transformada. Agora escreve aqui embaixo, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí, Senhor é meu pastor, nada. E ela tem um monte de folha, irmão. Mente renovada, vida transformada, Senhor é meu pastor, né? Vai acontecer, vai dar certo, né? Bênção multiplicada. Tudo que eu mandava o pessoal escrever nos comentários, ela escrevia no papel. E aí ficou muitos registros. Eu falei, nossa, sensacional isso aqui. E aí ele mandou para mim, eu fiquei emocionado, irmão. Ela escrevia no papel, tadinha, não sabia que era para escrever não sabia que era para escrever nos comentários. E ela foi escrevendo, eu falei, guarda isso aí, que são os registros dela. E glórias a Deus. Então, olha só, meus lindos, a morte, para Deus, é uma coisa boa, para nós assusta. Mas, voltando aqui, ó, quando você vai num cemitério, você vai encontrar lá as urnas, como que é, jazigo? Às vezes você vai ver aquele jazigo lindo por fora, né? Túmulos, como Jesus fala. Aquele túmulo lindo por fora, de mármore, com uma plaquinha, né? Fulano nasceu dia tal, 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 morreu dia tal, os feitos. Aí você vê um monte de flor, algo muito enfeitado. Mas se você abrir aquele túmulo, irmãos, o que você vai encontrar lá? Hã? Você vai encontrar as coisa podre, ossada, dependendo da época que abre, mau cheiro, os bichos ali, ó, comendo tudo, a carne. É ou não é? Você não vai encontrar aquele túmulo do mesmo jeito que está por fora, né? O cidadão lá embalsamado, cheio de rubis, ouro, né? Tudo ali, ó, cristal, né? O melhor roupa ali, ó, impecável. É assim que você vai encontrar? Não. Então Jesus disse exatamente isso: vocês estão como túmulos, sepulcros caiados. Por fora vocês estão bonitos, mas por dentro é só podridão. Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos, com aquilo que está dentro. Deus está olhando para o que está dentro e Ele olha onde ninguém vê. Quem entendeu isso? Vamos ficar em pé? Nós não temos que focar na aparência, irmãos. O foco é na base. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala assim: foca na base. Fala assim, ó, foca na base e na torre. É nos dois, né? Porque às vezes é o contrário, às vezes a pessoa foca só na base e a torre está caindo aos pedaços. Quando Deus foca em tudo, diga a glória a Deus. Amém? É tanto o interior quanto o exterior. Tanto a base quanto as edificações. É assim que Deus trabalha. Amém? Olha só, Deus estava vendo Davi lá no oculto, porque a base dele era forte. Mas quando Davi se apresenta ao profeta, os homens viram o quê? Deus já tinha visto o coração. Olha que tremendo isso, irmãos. Deus já tinha visto o coração de Davi, sim ou não? Sim. E quando o Davi chega, o Davi impressiona, ele impressiona o profeta por causa do quê? Da sua aparência. Então, uma pessoa de Deus, ela é bonita por dentro e por fora. Amém? Porque não adianta, não, eu sou de Deus, sou de oração, meu interior está bem, mas você olha para a pessoa, tal, meu Deus do céu, filho. Está precisando de um talento aí. É ou não é? Não. A pessoa que é de Deus, ela está bem por dentro e bem por fora. Por isso que Jesus fala, quando você jejuar, faz o quê? Lava o seu rosto. Não fica com cara de acabado, não. A pessoa está fazendo um jejum ou está fazendo outra coisa? Não, lava o rosto, muda o semblante, para não ficar com a aparência de derrotado, fracassado. Então é cuidar do interior e cuidar do exterior. Amém? É sobre isso. Focar os dois, em nome de Jesus. Quem entendeu essa palavra?